Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre Bloodshot, que é o filme novo com o Van Diesel, que foi inspirado num quadrinho da editora Valiant, se não me engano. E é um blockbuster, filme de herói, filme de ação. Então, se você pagar seu dinheiro para ver esse tipo de filme no cinema, você já sabe que você não vai ver um filme cult, você não vai ver um filme filosófico. Mas é um filme, assim, muito divertido. Eu acho que esse filme, tudo que ele prometeu, ele entregou, tá? Então, a questão é o que esse filme prometeu, o que esse filme entregou e como entregou. Então, isso aqui é uma análise do ponto de vista de um escritor. Eu vou focar muito mais na narrativa. O efeito visual ficou muito bom, inclusive o efeito visual do filme, acho que é um dos pontos de destaque, ficou muito criativo, mas hoje vai ser realmente para quem se interessa pela parte narrativa do filme, e também se você tem conta histórias, se você também é um escritor, se você também é um quadrinista, roteirista, etc. O que você pode achar de interessante desse filme para se inspirar para as suas histórias. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar dele, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro ponto assim, que eu achei bem interessante no filme foi a estrutura cíclica que o filme apresentar. O filme é cíclico sem ser repetitivo, porque é muito comum ou os filmes se perderem no caminho e não saberem como conduzir a história, ou manter uma estrutura cíclica e pecar pela repetição, enquanto esse filme ele tem basicamente 3 ciclos, né? É um modelo de 3 arcos, que é típico de cinema. Esse outro ponto interessante o cinema tem uma duração limitada de filme que pode passar. Não dá pra contar um filme em 4 horas, sabe? Tem que ser um filme... Até assim, filmes com 3 horas são exceção à regra, né? O filme tem que ter ali na casa de 2 horas, um pouco menos, um pouco mais. Então, mas também os livros também passam por isso, tá? Hoje em dia tem editor que chega e fala, olha, o livro tem que ter no máximo tantas páginas, e se vira, tá? Então, na verdade, é uma limitação que toda a mídia tem de uma forma ou de outra. Mas esse filme, o ato 1 dele, basicamente apresenta a temática, apresenta o personagem e apresenta o que está rolando. E aí termina com um gancho, né, para mostrar que tem mais além disso. Aí, o segundo ato, ele repete um pouco do primeiro, mas ele resume o que ele tem que resumir, ele não fica perdendo tempo com o que ele já explicou. Ele apresenta também uma missão diferente, né? O Bloodshot é um soldado, então essa missão ela é parecida, mas a execução dela é diferente, e tem ali também uma diferença, né? De todas as missões, essa foi de fato diferente. E aí a terceira é quando basicamente tudo desanda e vai pro clímax do filme. Eu não vou dar spoiler, tá? Tinha que ter falado isso no começo, mas eu não dou spoiler. Então o filme ele consegue ser cíclico sem ser repetitivo. Isso que eu achei assim, bem bacana. Então você não fica com dúvida nenhuma do que está acontecendo. Você fica em dúvida assim, o que vem depois. Tem alguns pontos assim que ele consegue te surpreender. Eu particularmente não fiquei assim, surpreso com as revelações ao longo do filme, mas a pessoa com quem não viu o filme, ela não previu nada, né? Ela também não tinha visto o trailer, né? Mas tanto que eu e ela estamos assim no meio do filme, né? E ela achou que ia ser uma coisa, tinha que ser outra. E, enfim, mas a questão é isso. O filme ele consegue ser bem esclarecido nesse ponto, tá? E é divertido e é simples de você acompanhar e entender a história. E ele sabe apresentar os fatos e sabe também apresentar as reviravoltas e apresentar assim, o que era verdade e o que não era bem verdade ao longo do caminho. Isso ficou bem interessante. O segundo ponto é como que é uma história de origem sucinta, né? Esse filme é essencialmente a história de origem de um herói, de um anti-herói. Mas muitos filmes se perdem muito, porque filmes e séries e tudo. Porque basicamente, às vezes você vê assim, o filme inteiro pra a história de origem não ficar muito bem apresentada, sabe? Acho que é isso que eu tô um dos pontos. Tem filmes que eles tentam apresentar assim, a origem no filme inteiro. Né? E esse filme, assim, você saca qual é a origem dele, você saca tudo que você tem que saber sobre esse herói no primeiro ato. No primeiro ato você já sabe tudo que tem que saber.
tá? E tudo que não tem que saber. E o filme ele responde as perguntas que ele tem que responder e não responde o que não tem que responder. Nem toda pergunta tem que ser respondida, sabe? Dependendo da temática do filme, dependendo da abordagem da história, nem tudo tem que ser respondido, sabe? Você tem que saber a expectativa que você cria e tem que saber cumprir essa expectativa. Eu senti que esse filme não criou a expectativa que não foi cumprida, em momento algum, tá? Enfim. Então, no primeiro ato, você já saca toda a origem do Bloodshot. E isso é uma coisa assim que eu acho que mais contadores de história deveriam fazer, sabe? Por mais que seja uma história de origem, tá? Não ficar nem enrolando demais e nem também enrolando de menos, sabe? Simplesmente entregar a história de origem. Isso é uma coisa que é muito válida. Lógico, não é a única forma de fazer, tá? Se você tem a ideia de uma história, que a história é basicamente, essencialmente, a origem e ponto final, vai fundo. Mas eu, Bernardo, achei que ficou bem interessante essa forma de explicar a origem e aí partir para ação e de desenrolar a história depois desse ponto. Então ficou bem sucinto. E diga-se de passagem, sabe? Tantos filmes que fracassam, né? Filmes de heróis que fracassam por aí. A gente sabe que filme de herói é uma coisa assim que é 880, que tem uns que são muito bons, tem uns que são péssimos, tá? Então, talvez, para essa mídia de herói, para essa mídia de filme de ação com essa pegada de quadrinho, talvez um caminho seguro a seguir seja talvez esse, né? De ser mais sucinto na apresentação da origem e daí desenrolar daí em diante. O segundo ponto, quer dizer, o terceiro ponto, é que esse filme tem poucos personagens, mas trabalha muito bem cada um deles. Os principais que eu senti são basicamente 5 mais importantes, que é o próprio Bloodshot, aí tem basicamente mais 2 personagens que vão lutar ao lado dele, e tem 2 antagonistas. Esse antagonista é basicamente o chefão, né? Quem tá no topo de tudo, que é o manda-chuva da história, passou um carro de som na rua, pra me sacanear, lógico. Tem o manda-chuva e tem também o capanga dele, que é o desafio físico, né? Aquele cara que ele é um desafio na porrada mesmo, na boa e velha troca de soco, troca de chute, troca de tiro de um filme de ação, sabe? Então, são esses principais e tem alguns outros além deles, tá? Mas eu senti que até esses outros, por mais que ele tenha visto pouco deles, eu vi tudo que eu tinha que ver deles, sabe? Eu não precisava ver além do que eu vi. Então, eu não fiquei a desejar nada dos personagens. Eles realmente foram bem apresentados e quem tinha que ser mais explorado foi um pouquinho mais explorado. Quem não precisava ser tão explorado também não precisou ser explorado. Eu achei o filme bem sucinto, sinceramente, e eu gostei disso, porque tem filme que o que ele consegue ser sucinto sem ser raso, tá? Não é um filme tipo Michael Bay. Michael Bay é um cara que é mega raso nos filmes dele, sabe? Mas nesse filme, assim, ele entrega conteúdo. Só que ele entrega de forma sucinta e é um conteúdo de ação, sabe? É um conteúdo para você, basicamente, ver explosão, né? E tudo bem, né? Eu adoro isso, sabe? Então, por exemplo, um exemplo assim, mais clássico de filme que entrega bastante ação, com uma história ali que se sustenta e isso basta, mas é um filme mais clássico, é o primeiro filme do Mortal Kombat. Que, cara, é um filme de luta, de arte marcial perfeito, sabe? Perfeito, sim, ideal, né? Porque as cenas de arte marcial são muito boas e a história por trás disso é simples, você compreende a história e é divertida. E você pagou pra ver Mortal Kombat no cinema, sabe? Quando eu era criança, eu acho que eu não vi no cinema, eu vi na televisão. Eu vi o segundo no cinema. Mas enfim. Então, eu acho que filme de herói, assim, eu acho que esse que é um ponto bom, sabe? Qual filme de herói também vai ser muito mais elaborado do que isso? Até os filmes que são famosos, sabe? Se for ver um Guardião da Galáxia, se for ver o Homem de Ferro, sabe? Se for ver o Batman do Dark Knight, é um que ele consegue ir acima disso tudo. Mas o Homem de Ferro 1 e um Guardião da Galáxia 1 também, eles têm tudo isso que eu tô falando aqui pra você, sabe? Tem quase tudo isso. A parte de ser sucinto, menos. Sim, o do Guardião da Galáxia. A origem de cada um deles é sucinta. Porque é uma história de uma equipe, não de um herói só. O Bloodshot ele consegue ser sucinto, mesmo se tratando de um só, mas ele consegue explorar o elenco dele. Esse que é o diferencial. Mas muitos bons filmes de herói, tá? Eu acho que o Bloodshot, sinceramente, está entre um dos bons filmes de herói que a gente já teve, assim, nos últimos tempos.
sinceramente, mas a questão é essa, eles conseguem ser sucintos, conseguem ter uma temática divertida, conseguem até debater alguma questão mais filosófica, mas também sem ficar elaborando muito, sabe? Que nem foi do Batman Dark Knight, que consegue ser pesadamente... tem alguns conceitos mais pesados ali em jogo, né? Mas é um caso à parte. Enfim, então esse filme tem um elenco sucinto e isso também ajuda muito. Eu acho que um dos defeitos do Aves de Rapina foi excesso de elenco, sabe? São 5 heroínas, no fim das contas, tem 2 vilões mais importantes, sabe? E tem uma porrada de secundário além deles, né? Então são, tipo assim, 7 que acabam tendo um pouquinho mais de peso, sabe? Eu gostei do filme do Aves de Rapina, mas talvez se tivesse tido menos elenco, tivesse dado mais atenção a esse elenco e tivesse sido mais equilibrado na narrativa, talvez até mais fácil de degustar para o público, sinceramente. Talvez. Enfim. E o último ponto que eu quero falar do Bloodshot é a motivação compreensível do herói, tá? Dar motivação ao herói não é algo muito fácil, porque você pode ou dar a motivação errada e o público não gostar, ou pode dar a motivação certa, mas que o público não se identifique. E a motivação do Bloodshot é basicamente ele quer ser ele mesmo, sabe? E é uma motivação que a gente vê assim, em qualquer filme. Tem filme de ação com isso, tem filme artístico, né? Tem filmes de artistas, né? Que o artista quer ser ele mesmo também. Tem história de romance, que a pessoa quer ser ela mesma dentro de uma história de amor, sabe? Enfim, o Bloodshot, ele é um soldado, ele é um herói, tem superpoder. Mas o que ele quer é ser dono de si mesmo. Em resumo, essa é a motivação dele. Em mega resumo, né? Entrou um bigode na minha boca. Então, essa motivação dele querer ser dono dele mesmo, sabe? E ele enfrenta, em contrapartida, ele enfrenta algo que todos nós enfrentaríamos, sabe? Que é a questão, a luta pela sua liberdade, sabe? Por você ser dono do seu destino. Então, todo mundo pode se identificar com esse debate, e todo mundo já se viu assim privado de poder de escolha de alguma forma, seja na família, seja no trabalho, sabe, seja na escola mesmo, sabe, todo mundo já esteve na escola, todo mundo que está me assistindo agora já esteve na escola, e realmente assim, que a gente não queria estar lá dentro, sabe, então todo mundo se questionou, tá, não poder escolher aonde está naquele momento, seja em qualquer âmbito da sua vida. Então por isso que essa temática funciona tão bem para um herói, porque ele basicamente todo mundo consegue compreender, todo mundo consegue engajar nessa motivação do Bloodshot. Eu não ia falar mais do que já falei, acho que eu falei bastante já, mas vamos dar aqui mais um último ponto antes de encerrar, que eu falei um pouquinho da questão de apresentar alguns conceitos interessantes no filme, né? Talvez um pouquinho de filosofia. Seria exagerado pra caramba falar que é um filme com algum aspecto filosófico, não é. É um filme de tiro, porrada e bomba, sabe? Mas ele consegue apresentar conceitos bem interessantes na questão, como eu falei já, um pouquinho do jogo da liberdade, tá? Do jogo de verdade e mentira, ele brinca com esses conceitos, mas teve um ponto que define até o vilão do filme, eu diria que é um ponto assim do debate, né, de brincar com Deus, de Deus, né? Eu senti que o vilão, ele é um cara, em resumo, tá? Ele é um cara mega poderoso, acho que ele tá brincando de Deus, de certa forma, sabe? E ele tem talvez até alguma síndrome não sei se tem um nome específico para isso, mas é uma síndrome não síndrome de Messias, mas síndrome de Deus, síndrome de que não, eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo é melhor pra todo mundo, sabe? E eu tô fazendo o que é certo, e o que eu tô fazendo é uma grande cagada, sabe? Então, eu acho que, assim, filme filosófico, filme conceitual, seria, tipo, Amantes Eternos. Amantes Eternos é um filme de vampiro, como eu já falei desse filme antes. Tem que fazer um vídeo desse vídeo. Tem que fazer um vídeo desse filme. É um filme de vampiro com a Tilda Swinton e com o Tom Hiddleston. E aquele filme, sim, eu acho que é mais conceitual, mais filosófico, não é isso? Mas esse conceito, né, de brincar de Deus do antagonista ficou muito bom, porque ele não é algo que permeia, acaba permeando o filme todo, porque o que está acontecendo é totalmente em decorrência, né, das ações desse antagonista, mas a forma como esse conceito é apresentado, sabe, na hora que a gente escuta de fato como que esse antagonista encara o mundo, né, o que ele acredita que ele está fazendo no mundo, ficou muito interessante, porque
de novo, ficou sucinto, ficou compreensível, tá? Você toma o ranço dele, mas ele não é também um vilão assim, eu sou mal porque eu sou mal, ha, sabe? Eu detesto um vilão que fica rindo. Tipo, um vilão que fica rindo, sabe? Qual é o sentido disso? Ele não é um vilão que vai chegar e vai ficar rindo, dançando na cara do vilão, do herói, quer dizer. É um pontozinho que até me deu essa, sabe, me deu uma quebrada no filme da Capitã Marvel, né? Quando você descobre a grande verdade, quando você descobre quem é o antagonista da história, rola aquele momento de lero-lero, sabe? Você é um otário, e tipo, sabe? É muito clichê vilão que ri, não gargalha, sabe? E esse cara não é esse tipo de antagonista. Ele é um cara que ele é muito poderoso e ele acredita que ele tá fazendo a coisa certa, tá? Ele acredita que ele quer o bem das pessoas até. Só que ele acaba brincando de Deus, né? Com tanto poder que ele acaba tendo sobre as pessoas. Então, ficou bem interessante a forma como eles apresentaram isso em antagonismo, né? A motivação do Bloodshot. Eu acho que ficou, assim, sinceramente, sob medida dentro do que o filme se propôs. Então, por hoje é isso, tá? São esses, eu ia falar 4, acabei falando 5 pontos que eu achei interessantes do filme. Eu achei que, cara, se você gosta de filme de ação e filme de herói, esse é o filme pra você ver esse mês de março de 2020, sinceramente. E espero que tenha continuação. Espero ver mais dos personagens também, adorei. O elenco do filme ficou muito bem, tá? Eu vou falar aqui um sexto ponto, meu Deus do céu, eu falo aqui um sexto ponto, que muito rápido, esse filme ele sabe quebrar a quarta parede, tá? O que é outro ponto que é muito difícil de fazer, quebrar a quarta parede. Esse filme, ele quebra, eu senti assim, uns três momentos em que ele quebra a quarta parede, é sempre com um personagem, e ele faz isso de uma maneira muito inteligente, sabe? Porque ele quebra a quarta parede, mas sem ele mesmo não sai da quarta parede, ele não olha pra câmera e fala com a câmera, sabe? Ele realmente faz comentários que brincam com os clichês do cinema, sabe? E é o personagem que é o mais divertido do filme, ele é a graça do filme, esse cara. Então é um personagem que ele ficou muito bem elaborado, assim, é um personagem que ele ficou muito divertido, ficou muito bem apresentado. Os atores ficaram bons do que eles estavam fazendo, todos eles, esse ator específico desse personagem que quebra a quarta parede. Mas a forma como o filme quebra a quarta parede com uma certa sutileza, sabe? E também sem ficar o tempo todo forçando a barra para quebrar a quarta parede. Ficou bem divertido. Ficou ali um realce, sabe? Ficou um tempero a mais que deu um gosto a mais na hora de ver o filme. Na hora que você também dá alguma risada, tá? Não é um filme de você dar risada. Isso tem um ponto que ele consegue até se distinguir dos filmes, nem os filmes da DC, que tentam ser sérios demais e dark demais, e nem os filmes da Marvel, que são muito coloridos e muito risonhos, né? E alguns são mais comédia do que ação até. Esse filme ele consegue ser um filme de ação, é um filme de sangue nos olhos, um filme de porradaria, é um anti-herói badass, sabe? Mas que você ri em alguns momentos, e esses momentos conseguiram ficar assim na dose certa para a história. Enfim, agora sim falei demais, então confere o filme, ele é muito divertido. Basicamente é isso que eu tinha pra falar. E confere também quando você for criar essa história, esses elementos, como que você pode também utilizar eles na sua história, tá? Lembrando, a estrutura narrativa cíclica, a história de origem sucinta, os poucos personagens mais bem apresentados, a motivação compreensível do protagonista, o conceito do antagonista também bem criado, bem apresentado, e também a quebra de quarta parede, que ficou nem de mais e nem de menos, ficou no ponto certo, do jeito certo, no filme do Bloodshot. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, comenta se você viu o filme, comenta o que você espera de um anti-herói, o que você espera dos próximos filmes de herói que a gente tem, porque a gente já tem tanto filme de herói aqui. Me diz o que você espera dos estão vindo, né? Quais você gostou dos últimos tempos, quais você não gostou dos últimos tempos, e o que você espera ver ali no cinema daqui pra frente. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo sobre escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, sobre o olhar de um escritor. Então, até amanhã.